Agora vamos acompanhar mais um vídeo do sociólogo haitiano Marc-Élie Pierre. Se a democracia é, por definição, caracterizada pelo pluralismo político, ou seja, todos, independentemente da sua diferença, é preciso poder participar no jogo político, nas decisões políticas. E, por outro lado, convenhamos, como nos diz bem o Aristóteles, que nós, seres humanos, somos todos animais políticos, seres políticos. Isto nos diz que não somente a civilização humana tem como meio de sobrevivência também a política, mas, ao mesmo tempo, a política é pela democracia, o que a democracia, por sua vez, é pela política. Ou seja, podemos tomar qualquer decisão que chamamos de decisão política sem que essa seja norteada por valores ou princípios democráticos. Não se trata de uma decisão política na sua essência. Portanto, para tentar nos manter, nos assegurar enquanto civilização política ou democrática assim, é preciso também de alguma coisa, que é exercer o nosso direito político, que é o direito de votar e o direito de ser votado. Os anseios que nós temos enquanto cidadãos de transformação social, transformação econômica, transformação política, ou na mesma, no que tem a ver com a superestrutura mesmo dos estados em geral, é preciso que nós manifestamos o nosso direito político, o direito de votar e de ser votado. Acompanhar Jorge Castanheda, ex-ministro das Relações Exteriores do México. El mayor avance de América Latina a lo largo de los últimos 40 años ha sido sin duda su democratización. Y el mayor avance de esa democratización ha sido la de contar con sistemas electorales transparentes, equitativos, libres y justos. El sistema electoral brasileño es uno de los más transparentes, más justos y más equitativos en América Latina. Como todos, no es perfecto, podría ser mejorado en muchos aspectos, pero le ha dado confianza a los brasileños desde hace ya más de 30 años de que sus elecciones presidenciales, estatales, municipales son libres, son justas, son equitativas. Cualquier cuestionamiento ahora de ese sistema electoral no puede ser visto más que como un cuestionamiento a la democracia en Brasil, y cualquier cuestionamiento a la democracia en Brasil equivale a cuestionarla en toda América Latina. Por eso es tan importante que todos los latinoamericanos, y en realidad todos los defensores de la democracia en el mundo entero, defendamos el sistema electoral brasileño tal y como los brasileños lo han diseñado, tal y como ha funcionado a lo largo de más de 30 años y tal y como, desde luego, va a seguir funcionando en las elecciones presidenciales de este año. Antônio Bailos, catedrático da Universidade de Castilha-La Mancha, Espanha. No creo que sea necesario revalorizar la idea de la democracia. La democracia, sin embargo, se declina en sus adjetivos, y uno de los adjetivos hoy fundamental para entenderla es el de democracia social. Es decir, la democracia tiene que regular las cuentas con la desigualdad. La enorme desigualdad material basada en circunstancias económicas, sociales y culturales, tiene que ser removida, tiene que ser nivelada por la
por un sistema democrático que se base fundamentalmente en la ciudadanía social, en la protección y la tutela de la ciudadanía social, que en definitiva tiene en el centro de la vida y en el centro de la sociedad al trabajo y a las organizaciones que lo representan, fundamentalmente los sindicatos. Desde ese punto de vista, democracia es sinónimo pleno de una tendencia, de una gradual acción hacia la igualdad sustancial. Este es uno de los elementos centrales sin los cuales hoy no puede hablarse de democracia ni puede, por tanto, pensarse en un concepto real de ciudadanía. Iniciantes, presidente do Instituto dos Advogados do Brasil. Obrigado pela presença, doutor. Vamos agora acompanhar um vídeo de Maria Manuel Leitão Marques, deputada do Parlamento Europeu por Portugal. Desde 1984 que a democracia brasileira tem vindo a reforçar a capacidade de participação dos seus cidadãos. Nunca me esqueço de lembrar que foi do Brasil que importámos a excelente iniciativa do orçamento participativo, que depois foi adotada com sucesso em tantas cidades portuguesas e europeias e até, no caso português, para o orçamento nacional. Nas últimas décadas, o Brasil realizou ainda grandes avanços no combate às desigualdades sociais, no acesso aos serviços públicos e, em especial, à educação. Sem prejuízo dessa política inclusiva dever ser continuada, a democracia brasileira enfrenta agora novos desafios, não apenas no Brasil, mas em outros países democráticos do mundo, inclusivamente aqui na União Europeia. Desde logo no combate às notícias falsas, às bolhas de informação que se criam nas redes sociais, baseadas nos nossos dados pessoais, à desvalorização do conhecimento científico ou mesmo à sua negação, como aconteceu durante a pandemia, ou no recuo em direitos que pensávamos já terem sido adquiridos para sempre, como recentemente nos Estados Unidos. Precisamos, por isso, de nos unir em todo o mundo, no essencial, para reforçar o respeito das nossas instituições democráticas, para as acarinhar, mas também para as reinventar e adaptar às expectativas e necessidades do mundo atual. Precisamos de educar os jovens no respeito da diferença. Precisamos de combater melhor as desigualdades entre mulheres e homens, de respeitar a natureza que herdamos dos antepassados e de usar a tecnologia em benefício de todos e não apenas de alguns. Espero que as eleições de outubro representem para o Brasil o regresso à comunidade de lideranças democráticas que lutam de forma solidária por um mundo democrático menos desigual, baseado na defesa e no reforço dos direitos de todos e de todas as cidadãs. Parlamento Europeu por Portugal. Caras e caros amigos do Brasil, falo-vos do Parlamento Europeu, de onde tenho acompanhado a atualidade do vosso país com muito interesse e tenho seguido com preocupação alguns desenvolvimentos dos últimos anos. Como parlamentar, sempre tive uma preocupação especial com as questões da democracia, dos direitos humanos e do respeito pelo Estado de Direito na Europa e no mundo. No Brasil, o aumento da violência, os ataques a defensores de direitos humanos, ambientalistas, comunidades indígenas e jornalistas, entre outros, têm sido alvo da minha atenção. As tentativas de enfraquecer instituições e a retórica agressiva por parte dos responsáveis políticos não pode continuar.
Na última sessão do Parlamento Europeu, em julho, foi aprovada uma resolução sobre a situação dos defensores dos povos indígenas e dos ambientalistas no Brasil, que condena este aumento da violência, lamenta o enfraquecimento de agências governamentais como a FUNAI e o IBAMA e apela às autoridades brasileiras para que tomem medidas imediatas para prevenir os atropelos aos direitos humanos. Construir um mundo melhor exige o esforço conjugado de todos. Estamos juntos, de ambos os lados do Atlântico. Sociais, vamos acompanhar um vídeo de Ian Lesser, do Fundo Marshall da Alemanha. I'm Ian Lesser, Vice President of the German Marshall Fund of the United States. Brazil is fortunate to be far from some of the animating conflicts of the day, from war in Ukraine to potential crises in Asia and conflicts in the Middle East. But Brazil is at the center of a different kind of struggle for open, democratic societies, tolerant societies worldwide. I'm an American living in Europe, and I can tell you that none of us can be complacent about the future of our democracies and the future of open societies. At a time when autocracies threaten the stability of the international system, North and South, East and West, the world needs a democratic Brazil. It matters for Brazilians, of course, above all, but it also matters for Brazil's friends and partners around the world. The world is not just about geopolitics and trade, it's also about values. Brazil can be a leader on everything from climate policy to economic development, and it should be, but it requires a democratic Brazil. Thank you. Prol do pacto de não agressão, de respeito às urnas e do resultado eleitoral. Parabéns a todos pelo ato e não ao ódio, não à intolerância, não à violência, sim à democracia, sim ao diálogo, sim ao respeito à Constituição Federal, sim à vontade soberana do povo. Democracia já, democracia sempre. Christophe Ventura, do Instituto Francês para Assuntos Internacionais e Estratégicos. Bonjour, j'aimerais adresser un salut depuis Paris aux organisateurs des 3e rencontres internationales de la démocratie au Brésil, à Rio de Janeiro, organisées par le Fórum pour la Démocratie. Depuis Paris, parce qu'évidemment, ici comme ailleurs, nous observons très attentivement l'élection présidentielle brésilienne attendue des 2 et 30 octobre, parce que cette élection, bien sûr, va jouer un rôle majeur pour la société brésilienne, mais également pour l'Amérique latine du fait du poids du Brésil dans la région et aussi sur la planète, parce que le Brésil est l'une des 10 principales puissances économiques et un pays qui va jouer un rôle de plus en plus important sur la scène internationale. Et c'est un pays qui vit une vraie crise démocratique depuis 2016 et l'impeachment de Dilma Rousseff, l'ancienne présidente, qui s'est suivi d'un gouvernement non élu pendant 2 ans de Michel Temer, puis l'élection d'un président d'extrême droite, monsieur Jair Bolsonaro, qui va être candidat contre l'ancien président Lula, et un président Jair Bolsonaro qui, tout son mandat, n'a eu de cesse d'approfondir finalement cette crise démocratique en accentuant les tensions, les contradictions entre les différentes institutions brésiliennes de l'État brésilien, l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Bref, la démocratie brésilienne est affectée, elle est dysfonctionnelle et Jair Bolsonaro aujourd'hui, par bien des déclarations, laisse entendre même qu'il ne pourrait ne pas reconnaître les élections et leurs résultats en octobre face à Lula. Et bien sûr, on pense à ce qui s'est passé au Capitole à Washington et bien sûr, on pense à ces gouvernements autoritaires, disons, qui finalement sont prêts à rompre
rompre avec le fonctionnement démocratique pour conserver le pouvoir et mettre en place leurs projets autoritaires. Et dans le monde dans lequel nous vivons, confrontés à une crise multiforme, économique, sociale, sanitaire, maintenant géopolitique avec la guerre en Ukraine, la démocratie est la seule chose dont disposent les peuples pour solutionner leurs conflits et leurs divergences. Et c'est pour ça qu'au Brésil, la démocratie doit vivre et être respectée aux élections présidentielles du mois d'octobre. Agora vamos acompanhar mais uma participação internacional. O vídeo do professor da Universidade John Hopkins, diretamente da Itália, Michael Ley. Hello, my name's Michael Lee, and I'm speaking to you from Bologna in Italy, where I teach politics for Johns Hopkins University. Earlier, I was an official for the European Union in Brussels, a job that brought me quite often to South America and Brazil, where I have many friends. I'm going to talk to you today briefly about whether and why democracy may be under threat in our countries and what we can do about it. This morning, as I came to my office, I saw scrawled across a wall among the graffiti two signs. One of them read, "All governments have failed. Join the rebellion." And the other read, "We want a good life." This says a lot about why so few people bother to vote in elections these days, and why populist leaders have come to power in so many countries. People basically want a decent life, and they've given up on governments which are not delivering on health, education, housing, and basic income. People often feel that governments cannot or will not take seriously the subjects that they really care about, like climate change, which is a concern all around the world, and public health, especially during the COVID pandemic. In some cases, like the United States or Brazil, this has even taken the form of denial that such problems exist at all. People are fed up too with corruption and abuse of power, and the appearance that there's one law for the rich and another for the poor, and that the law simply doesn't apply at all at times to the country's leaders, even in old democracies like the United Kingdom. As a result, good people just don't seem to go into politics anymore. So there's a problem of the quality of leadership just about everywhere. The social media have become the public's main source of information, yet they magnify prejudices, lies, and half-truths. It's no surprise that democracy is under threat, or that the main threat comes from within our own societies. But all is not lost. Each one of us can help keep democracy alive by playing a role, however modest, in our country's public life, whether at the national, regional, or local level. Brazil and the countries of the European Union have a considerable influence beyond their own shores. So we have a special responsibility to give an example and to prove that despite the threats I've been discussing, democracy is vital and democracy has a future. Vamos agora assistir mais um vídeo, Fernando. Vídeo de Scott Merrin, professor da Universidade de Notre Dame dos Estados Unidos. Hello, my name is Scott Mainwaring. I teach political science at the University of Notre Dame.
I've lived in Brazil for about 3.5 years, and I love the country. Sergio Fausto asked me to speak briefly about why people should support democracy. We know that democracies can be disappointing and mediocre, but here are 5 great reasons to support democracy. First, democracies value human rights. They protect human rights in a way that dictatorships obviously do not. You have freedoms that dictatorships do not afford. Second, for this reason, democracies create or allow opportunities for human flourishing and creativity that simply do not exist under dictatorships. Third, democracies give the possibility of getting rid of bad governments in a way that dictatorships do not. If you're stuck in a bad dictatorship, you are stuck. There's no way to get rid of it through peaceful means. Think about what's happened in Venezuela since 1999. Fourth, social science results show clearly that democracies on average do better than dictatorships at promoting economic growth and social well-being. Not every democracy does better than every dictatorship, but the results are very clear. Democracies do better at growth and social well-being than dictatorships. And finally, most dictatorships prize loyalty above competence. Prizing loyalty above competence means mediocrity. Mediocrity at the governing level ensures that societies do not flourish. Those are the 5 reasons why you should support democracies, even if they don't always succeed. Muchas gracias por la invitación. Lo primero, quiero mandar un abrazo solidario a las compañeras y compañeros de Brasil. Soy Miguel Urbán, eurodiputado, miembro de la izquierda europea y de anticapitalistas en Estado español. Todos hemos visto cómo en los últimos años ha emergido una internacional reaccionaria homófoba, sexista y que está poniendo en cuestión los valores más básicos de nuestras democracias. Una internacional reaccionaria neoliberal y una internacional reaccionaria profundamente autoritaria. Por desgracia, Brasil no se ha salvado de esa internacional reaccionaria. Vimos cómo hace 4 años ganó las elecciones Bolsonaro. Un presidente que ha puesto en jaque las libertades de Brasil y su democracia, y que ha aumentado la violencia de una forma brutal hacia las defensoras y defensores de derechos humanos. Un auténtico genocida de su propio pueblo, lo hemos visto en la propia gestión del coronavirus o incluso en la agresión sistemática a las comunidades indígenas de Brasil. Un ecocida que ha conseguido los grandes récords de deforestación en Brasil. Esto no puede seguir así. Se está jugando la democracia en Brasil y en gran parte de América Latina. El echar a Bolsonaro no solo será una victoria para la democracia brasileña o incluso latinoamericana, sino será una victoria para las democracias, para todos aquellos que creemos en la democracia política y en la democracia económica en el conjunto del mundo. Por eso, desde aquí, un saludo fraternal, solidario y fora Bolsonaro.